Gênesis capítulo 6, verso 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Hoje pela manhã, eu lembrei à igreja que nós estamos no mês de maio, mês da família. E eu tenho procurado trazer mensagens que abordam a importância da nossa fé na vida familiar. Eu separei, irmãos, este texto de Gênesis capítulo 6, que inicia a narrativa do dilúvio, da construção da arca e da história de Noé, para lembrar que Deus é um Deus que faz uma aliança com o seu povo. Uma das primeiras palavras do versículo que nós acabamos de ler é a palavra aliança, que significa pacto, compromisso. E é Deus quem faz este compromisso com Noé. Na Bíblia, Deus se revela como um Deus de aliança, que faz uma aliança com o seu povo. Essa aliança, primordialmente, nos primeiros livros, na sociedade patriarcal, ela é feita claramente com a família. Deus faz uma aliança com a família de Abraão. Deus faz uma aliança com a família de Noé, muitos e muitos anos antes, gerações anteriores. Deus é um Deus de aliança. E ele faz uma aliança com o seu povo, que se torna a sua família. Deus faz um pacto. E é sempre ele que inicia o processo deste compromisso, desta aliança. Porque Deus se compromete em livrar o seu povo, em amparar e sustentar o seu povo e separar este povo para ele. O nosso compromisso é, em contrapartida, obedecer a esta aliança, a este chamado, a este vínculo de pacto e compromisso com Deus. Na história de Noé, Deus o livrou do dilúvio e do juízo. Na história de Noé, Deus cuidou dele e da sua família. Atalhos de acessibilidade, 12 itens, guia de voz. Desativado. Na história de Noé, incidentes aconteceram como o que acabou de acontecer agora aqui. A televisão começou a falar sozinha. Eu coloquei a televisão para falar, para mostrar a letra das músicas aqui, ela falou sozinha. Na história de Noé, a única coisa que não foi um imprevisto é o pacto que Deus fez de salvação dele para com o seu povo. Por isso, eu quero propor para esta noite nós vivermos uma aliança com Deus. Deus que se revela nas Escrituras nos propõe viver uma aliança com Ele. Como é o padrão dessa aliança? Como funciona este compromisso, este pacto feito com Deus? Bom, em primeiro lugar, Noé aprendeu que ele precisaria fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Sabe como deve ser esse teu relacionamento de aliança com Deus? Faça a vontade de Deus. Olha, preste atenção no versículo 22. Esse texto nós não lemos ainda, de Gênesis capítulo 6, que diz assim: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Faça a vontade de Deus. Noé recebeu uma normativa de Deus para construir um objeto, um navio, uma arca, algo que nunca tinha sido construído, para uma circunstância que nunca tinha acontecido.
não está apenas no gesto de fazer uma arca em si, ou na execução de uma tarefa. Não é só disso que se trata a obediência de Noé. Se trata da intenção dele. Ele queria fazer a vontade de Deus. Olha, percebe que isso vai ser repetido no capítulo 7, verso de número 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. E tudo fez Noé conforme o Senhor lhe ordenara. Faça a vontade de Deus. Não é a nossa própria vontade. Não é as nossas próprias prioridades. Quando Deus chamou Noé, quando Deus deu a ele um propósito e fez uma aliança com ele, as prioridades de Noé ficaram em segundo plano. Noé dedicou toda a sua vida à construção de uma arca. E ele fez tudo conforme Deus lhe ordenou. O versículo 18 diz que estabelecerei a minha aliança. Deus faz uma aliança com o seu povo. Deus faz uma aliança com Noé. Deus tem uma aliança com a igreja, com a sua família que faz parte da igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, faça a vontade de Deus, que está revelada nas Escrituras. Olha, Noé presenciaria o dilúvio, que é a manifestação do juízo de Deus aos homens que não estavam fazendo a vontade dele. Você sabe por que Deus mandou o juízo do dilúvio? Porque os homens não estavam fazendo a vontade de Deus. Olha o que diz o verso número 5 do capítulo 6. O verso número 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Nós vivemos em dias parecidos com os dias de Noé, em que a maioria das pessoas não tem buscado como prioridade fazer a vontade de Deus. Deus tem uma aliança com o seu povo. E uma característica de quem faz parte desta aliança, de quem vive este pacto com Deus, é que ele busca fazer a vontade de Deus. Eu quero convidar você a olhar para Jesus. Em Jesus, a nova aliança é estabelecida. Em Jesus, nós, os gentios, nós fomos feitos filhos de Deus. Vivemos o pacto com Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, olhe para Jesus. Porque o Senhor da nossa salvação, o Senhor que validou esta aliança e este compromisso de Deus em nos salvar, em nos redimir, em nos manter na fé, em nos levar à vida eterna. Este Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 38, afirmou: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aquele que deu o direito, eu e você, a entrar na aliança com Deus, no pacto que Deus tem com o seu povo, e usufruir das bênçãos deste pacto, desta aliança, veio para cumprir a vontade do seu Pai. O nosso modelo é Jesus Cristo. Por isso, viva uma aliança com Deus, fazendo a vontade de Deus. Em segundo lugar, quem vive uma aliança com Deus envolve sua família na vontade de Deus. Aqui tem um propósito magnífico do verso de número 18. Você lembra que no versículo 18, Deus diz que estabeleceria a sua aliança e Noé entraria na arca, mas não somente Noé, os filhos dele, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Olha, claro que nós estamos falando de filhos adultos e não de crianças, mas você percebe como Noé deveria envolver toda a sua família
o seu casamento, o seu relacionamento conjugal diante do propósito de obedecer à vontade de Deus, como ele deveria conduzir os seus filhos que cresceram com essa ordem de Deus, que cresceram vendo seu pai dizendo, trabalhando e servindo aos propósitos de Deus. Noé incluiu sua família nos propósitos de Deus e na vontade de Deus, em cumprir e obedecer à vontade de Deus, porque Deus ordenara isso a ele. Olha o que diz o capítulo 7, verso de número 13 do livro de Gênesis. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 7 agora. Eu falei 13 primeiro, né? Eu li o versículo 7 do capítulo 7. Agora eu vou ler o versículo 13, tudo bem? Do capítulo 7. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e sua mulher e as mulheres de seus filhos. Envolva a sua família na vontade de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento e observamos o escritor de Hebreus, lá no capítulo 11, narrar sobre os heróis da fé. No versículo 7 de Hebreus 11, nós temos a seguinte expressão do escritor da carta aos Hebreus. Olha o que ele diz de Noé. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Olha, eu quero separar algumas coisas importantes, porque hoje pela manhã eu compartilhei sobre como o evangelho pode fazer com que sejamos pais eficientes. Como o evangelho ajuda o pai e a mãe a criar os seus filhos com eficiência cristã no poder do evangelho. E este versículo é um bom exemplo disso. O versículo de número 7 de Hebreus 11, narrando Noé, diz que Noé, sendo temente a Deus, Noé levava Deus a sério. O que regia o relacionamento dele com Deus, o Deus que fez uma aliança, um pacto, um compromisso com ele de salvação, de livramento e de posteridade. Esse Deus, Noé o temia. E ele transmitiu isso para os seus filhos, porque a continuidade diz que ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Atos capítulo 16, verso 31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Meu irmão, não acredite na mentira do diabo, que nós não somos responsáveis a introduzir, a envolver, a incluir a nossa família, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, o planejamento familiar futuro. Eu estou aqui com o Guilherme e a que tocou violão, que estão aí. Era para ter casado, né? Esse mês de maio, mas por conta da pandemia adiaram para junho, né? Estão planejando constituir essa família, né? Que bonito tudo isso, mas planejem essa família, inclua essa família dentro da vontade e dos propósitos de Deus. Busque esses propósitos que estão revelados na palavra dele. O escritor de Hebreus faz a aplicação tão verdadeira disso, porque ele termina dizendo que pela qual a salvação da casa de Noé condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Envolva a sua família com os propósitos de Deus, com a vontade de Deus. Faça com que eles conheçam. Facilite para que os seus filhos participem daquilo que é propósito de Deus para quem com Deus tem uma aliança. Este é o benefício de vivenciar a aliança com Deus.
Olha, Salmo 25, verso 14, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quem teme a Deus, como Noé, está descrito aqui em Hebreus 11, 7. Tem intimidade com Deus. E ele faz com que a aliança dele seja conhecida e estabelecida sobre ele, sobre os seus. Inclua a sua família, a sua casa, o seu casamento e os seus filhos nos propósitos de Deus. Busque esse propósito de uma maneira familiar. Lute por isso, ore por isso. Se empenhe nisso. Testifique com o seu exemplo pessoal, a sua fé em Cristo Jesus, como nós estudamos hoje pela manhã na escola dominical. O capítulo 9 de Gênesis, e agora eu quero convidar você a voltar para o livro de Gênesis. O capítulo 9, ele diz que Deus abençoou a família de Noé. Eu não li o versículo. Olha como é que diz o capítulo 9 de Gênesis, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Envolva a sua família nos propósitos de Deus. Ainda que você tenha um mundo de escarnecedores e pecadores que desagradam a Deus contra você, ainda que o juízo de Deus e a ira e o furor de Deus se estabeleça, porque nosso Deus é um Deus que pune o pecado, aqueles que vivem com ele uma aliança conhecerão do desfrute da aliança do pacto de Deus em salvar. Olha, eu ainda quero ter numa outra oportunidade falar sobre não convidar a maldição para a sua vida e para a sua casa. Mas não será hoje, tudo bem? Eu provavelmente, talvez, quem sabe, quarta-feira, na live de oração, eu fale sobre isso. Não convide a maldição para a sua casa. E é sobre a história de Noé, tudo bem? Nós estamos vendo aqui um exemplo de como Noé conduziu a sua família à vontade de Deus. Mas lá no capítulo 9, no final da história quase de Noé, a partir do verso 20, nós temos Noé agindo imprudentemente e provocando maldição para a vida da sua família. Busque os propósitos de Deus. Porque quem teme a Deus experimenta da sua aliança, como diz o Salmo 25, 14. Terceiro lugar, nós vimos que a pessoa que vive uma aliança com Deus, ela busca fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que uma pessoa que vive uma aliança com Deus, ela envolve a sua família a buscar os propósitos de Deus e fazer a vontade de Deus. Em terceiro lugar, quem vive uma aliança com Deus prioriza o relacionamento com Ele. Mais de 100 dias com animais, esperando a arca encontrar um lugar seguro. E você sabe qual é a primeira coisa que Noé faz? Você sabe qual é a primeira atitude de Noé? Versículo 20 do capítulo 8. No capítulo 8, nós lemos assim: levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. O que Noé fez? Assim que saiu da arca, ofereceu culto e sacrifício a Deus. Meu irmão, minha irmã, priorize o seu relacionamento com Deus. A prioridade de Noé, ao sair da arca, foi a adoração. A prioridade de Noé, o primeiro ato dele, foi o culto ao Senhor. Quem prioriza o Senhor é aceito por ele. No mesmo capítulo 8, se você ver o verso 21, o começo do verso, a parte A do verso, diz assim: e o Senhor aspirou o suave cheiro. O Senhor aspirou o suave cheiro. Priorize o relacionamento com Deus.
Existem tantas urgências. Estamos vivendo um período de quarentena. Estamos limitados. A família de Noé também estava. Muitas incertezas a família de Noé também tinha. Muitas dúvidas. Onde essa arca vai parar? Onde ela vai chegar? Como vai ser o mundo agora só com a nossa família? Tantas dúvidas, tantas inseguranças. Um período de privação, de isolamento. Nós também vivemos um tempo assim. Mas a prioridade de Noé foi adorá-lo. Foi priorizar o sagrado. Foi priorizar o serviço a Deus. Por isso eu quero convidar você a olhar para Jesus. Porque Jesus priorizou a vontade do Pai. Jesus priorizou o seu relacionamento com Deus. Ele veio para cumprir a vontade do Pai Celestial. Priorize o seu relacionamento com Deus. Jesus foi quem deu a oportunidade de vivermos e experimentarmos esta aliança com Ele. Olhe para Jesus como o autor e consumador da sua fé, como nos propõe Hebreus capítulo 12. Tenha esperança em Cristo como autor da tua salvação e que promove para você e para sua família uma aliança. Aliança de salvação, de vida eterna e de serviço. Ele é o nosso Rei. Nós vimos a sua glória. Ele morreu numa cruz para que eu e você, pela fé, vivenciemos uma aliança com Ele. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.